Meu nome é Cristiane Silva. Eu ajudo pais a transformarem o relacionamento entre pais e filhos. E hoje eu vou compartilhar com vocês informações valiosas que irão te ajudar a entender quais brigas você deve comprar com o seu filho. Porque nem tudo você deve valorizar, porque quando você tiver algo que realmente precise ser valorizado, ele não terá o mesmo efeito. Sabe, existem aquelas brigas que realmente vão trazer benefícios para o seu relacionamento entre pais e filhos. A gente fala briga por maneira de falar, né? Mas na verdade são conflitos, são situações que a gente vivencia diariamente. E quanto mais jovem é uma pessoa, menos controle emocional ela tem naturalmente, certo? É por isso que a criança chora à toa, ri à toa, às vezes empurra, fica brava, né? Pela imaturidade que ela tem, que é da fase dela. Fica alegre, triste por qualquer bobagem, que na cabeça dela não é bobagem, a gente tem que respeitar isso, né? Bobagem para nós, porque para elas é realmente um problema. Então a gente nunca deve ignorar, certo? A gente deve ajudá-los, né, a lidar com aquela situação, a resolver. Que criança é pura emoção, ela não tem controle emocional, seja uma emoção ruim ou seja boa. Quem de vocês já presenciou aquela cena típica, né? Por exemplo, num shopping, uma criança se esgoelando, se jogando no chão porque está sendo contrariada em alguma coisa, né? Quer, a mãe fala não, e ela quer, tá ali, né? A emoção à flor da pele, o querer, né? E o adolescente? E o adolescente, ele é uma criança melhorada, né? Para quem tem filho aí nessa fase, ele é uma criança melhorada, emocionalmente falando. Às vezes pior, porque parece que tem mais informações, só que descontroladas. Mas por que isso? Porque a formação racional da criança ou do adolescente ainda não se completou, certo? Quando é jovem e se chega a uma idade mais madura, vamos colocar aí uns 30 anos, né? Então, o racional já se desenvolveu. E há casos de jovens que se desenvolvem antes, né? Até antes dos 30, né? É apenas um teto aí, vamos dizer. Se desenvolve antes, amadurece antes por conta da vivência que eles têm. Há muitos casos assim, eu conheço pessoalmente alguns. Então, a vivência contribui para o amadurecimento. Isso é fato. A vivência contribui para o amadurecimento. Vou dar aqui alguns casos de famílias, né? Alguns exemplos aqui para a gente poder visualizar essas informações. Tenho amigas de infância, por exemplo, tem 2 irmãs, mas com uma família de 4 irmãos. E lembro que eles passavam por muita dificuldade. Havia entre os pais problemas de vícios, vícios de bebida, adultério, né, traição.
Então a irmã mais velha fazia o papel de mãe de seus irmãos. As duas cuidavam da casa, porque os pais não estavam atentos a isso, não tinham condições psicológicas. Então, por necessidade, elas tiveram que amadurecer cedo. Elas não buscaram esse amadurecimento por elas mesmas, mas a vida trouxe isso para elas. Então, cedo ou tarde, a razão chega, mas para a maioria dos jovens chega mais tarde, principalmente hoje em dia, né? Eu digo assim, aquele amadurecer com responsabilidade, né? Alguns especialistas dizem que a adolescência de hoje está durando até os 30 anos, né? Por conta dessa falta de compromisso, enfim, né? Porque hoje vemos jovens aí de 25 e 27 anos que parecem crianças, né? Porque ficam ali só, sei lá, no videogame a noite inteira, né? E não tem responsabilidade, né? Só na curtição, não tem assim um compromisso real, e eu não digo nem com os outros, mas consigo mesmo, né? Consigo mesmo, algo assim de se valorizar realmente. Então precisamos saber quais brigas a gente compra com os nossos filhos, pois, né, como eu adiantei lá no início, pois a gente briga por tudo e por nada quando realmente precisamos brigar, né? Enfim, disciplinar, chamar atenção, enfim, não vai ter efeito, não vai ter. Então, como um fermento com prazo de validade vencido. Mesma coisa quando você não tem consistência naquilo que você fala. Também fica sem valor, né? Você perde autoridade. Por exemplo, seu filho deixou a comida no prato. Será que vale a pena comprar essa briga? Porque ele deixou comida no prato? Um exemplo bobo, tá? Mas não despreze os detalhes, não, as mínimas coisas, tá? O que você pode colocar, né? O que você pode fazer? Da próxima vez você coloca um pouco menos de comida. Às vezes eu faço isso com as minhas filhas. Porque eu sei que se eu passar daquela quantidade, ela não vai comer, vai sobrar. Tô dando um exemplo. Porque às vezes é uma chateação, mas é inconsequente, né? Então, não faça questão porque não comeu a comida toda. O ideal é que coma? Ah, sim. Mas se toda vez isso acontece, então procura diminuir. Em vez de ficar, coma toda a comida, né? Ficar ali brigando. É um exemplo pouco, gente, mas pensem. Então, assim, não vai brigar por causa disso, não se apegue a esse tipo de detalhes. Não se apegue, mas no sentido de dar tanto valor, sendo que de repente você tem uma solução para aquilo. Então procure avaliar as situações, saber quais realmente exigirá que você compre essa briga para não perder a razão, né? Para que a sua autoridade, quando você realmente falar uma coisa, ela venha realmente valer tudo aquilo, né? Então, assim, por exemplo, vou dar outro exemplo, deixou a toalha em cima da cama, brinquedos esparramados, não quer fazer a lição da escola, teu filho é jovem, quer sair, né, sei lá, enfim, quer sair com os amigos e você sabe que esses amigos não são aí boa companhia, enfim, né, exemplos não faltam, pois são as situações comuns dentro de um lar, dentro da sociedade que todos nós temos vivido. E nós, mulheres, sabemos que demora muito mais para colocar, né? Colocar as coisas no lugar, né? Dentro de uma casa, por exemplo, do que a limpeza da casa propriamente, não é? Então, quando a gente vê que os nossos filhos fez aquela bagunça, você se irrita, e isso às vezes nos tira do sério, pois queremos fazer tempo para as outras coisas, né?
Então a gente acaba aí ficando muito brava, né? Nós queremos que todos os membros da casa nos ajudem, pelo menos a manter a casa em ordem, né? Então, assim, você vê, são várias situações do dia a dia, mas que a gente tem que buscar ter o controle de cada uma delas, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Não que você vai ser aquela tipo mãe controladora, não é isso. Gente, como eu já falei, tudo tem que ser na base do equilíbrio. E é aí que muitas vezes pela falta do equilíbrio que a gente acaba brigando por tudo, porque o nosso humor já muitas vezes já foi embora faz algum tempo, quando alguma coisa desse tipo acontece, né? Então, este é um dos motivos pelos quais você às vezes não vê resultado na forma como você tem corrigido o seu filho. Isso já aconteceu comigo. Quando eu vejo que eu não estou tendo resultado, eu paro para pensar. Paro para fazer as minhas avaliações, né? Então, e assim, qualquer deslize, às vezes, do teu filho, você tá ali em cima, fazendo marcação cerrada em cima de cada falha. Eu não. Eu procuro, assim, realmente, eu paro e procuro analisar tudo. Então, com essa atitude de ficar ali em cima, ficar sendo o tipo de mãe controladora, você estará provocando a ira no coração dos seus filhos. E isso não é bom para o relacionamento. Não é saudável, né? Pois está sendo controladora, perfeccionista e não vai estar principalmente dando espaço para que seu filho se expresse, né? Para seu filho se expressar, errar e se abrir também. Suas reações, né? As nossas reações com o inesperado, muitas vezes são péssimas. Algumas vezes até descontroladas, né? Já vi isso. Você pode justificar que só quer o melhor para o seu filho, que ele seja educado, inteligente, obediente, mas a boa intenção não é o suficiente. Não é. Existe uma distância entre a boa intenção e a prática. Tem que ter estrutura emocional, tem que ter sabedoria para lidar com a situação. Então, o saber e o praticar são duas coisas diferentes e distantes. Então, o que fazer? Como fazer? Não fique aí desesperada, se sentindo perdida. Nossa, então, o que eu faço então, né? Para tudo tem uma saída, né? Para tudo tem aí uma solução. Que às vezes ela não é tão simples porque vai exigir algo de você. Mas descubra o que faz o seu filho sorrir. Cada criança é um ser único. E em vez de ficar comprando briga por tudo, procure saber o que é importante para seu filho. O que ele pensa, como se sente, mas também não adianta chegar para ele e ficar perguntando como se ele estivesse num programa de entrevistas, né? Por exemplo, como é que foi seu dia na escola? Né? O que você gosta de fazer? Que mais? Sabe assim, ficar fazendo perguntas que ele vai te responder assim, legal, foi bom, né? Tipo, o que é importante para você? Então, definitivamente, você não vai obter as respostas verdadeiras com esse tipo de abordagem. Então, mais uma
uma boa conversa, um olhar, né, mais profundo sobre as atitudes e reações dele. Observe as reações deles, porque as reações falam muito, mostra qual é o gosto, o interesse. Então, se você estiver atento a esses detalhes e observá-los, eles trarão as respostas sem que haja necessidade de você ficar interrogando seu filho. Eu já fiz isso, já perguntei como é que foi na escola. Foi bom, eu só ouvia isso, foi bom, foi legal. E você saberá qual é a melhor forma de disciplinar, de educar seu filho sem estresse, quando você partir para essa educação de acordo com a relação, de acordo com a reação, de acordo com a atitude que eles têm. E o conhecer é algo libertador. O desconhecer, o não entender as atitudes de seu filho é escravizador, porque não funciona nem para você e nem para eles. E aí você fica ali frustrada e não vai ver frutos dessa disciplina, dessa educação aí que você tem aplicado, né? Então não chame a atenção por qualquer coisa, sabe? Isso traz muitas inconsequências, né? Em vez disso, pense em uma outra forma de resolver isso. Como, por exemplo, o exemplo da comida, né? Que eu dei. Não comeu tudo? Põe menos na próxima vez. Ah, mas eu quero que ele coma bem. Então, você vai continuar tendo, assim, uma reação muitas vezes descontrolada e vai ficar frustrada por causa disso. Se ele não guardou os brinquedos, então não libere na próxima vez. Ó, não vou deixar você brincar agora, porque da outra vez você não guardou, né? Da outra vez os brinquedos ficaram aí. Ah, mas eu vou agora, mamãe. Então, você tem que dar essa nova oportunidade por ele. Então, nas suas atitudes e reações, você encontrará respostas para muita coisa, porque isso vai te ajudar a compreender o seu filho muito melhor. Assim, quando algo com consequência ocorrer, você terá mais autoridade na correção, muito mais autoridade. Então, não fez, né, o combinado, aplica ali a consequência. E lembre-se, o conhecer liberta, o desconhecer escraviza. Então, você precisa conhecer, em primeiro lugar, a si mesmo e depois o seu filho. E há um ditado, né, que diz que a gente conhece os pais pelos filhos. Olha, eu creio que isso é bem verdade, porque, é claro, como tudo, há as suas exceções, né? Até como eu já expus aqui no caso dessas amigas minhas, por mais que elas não tivessem tido, a gente fala muito da questão do exemplo, que é importante, é importante, mas há as suas exceções, são poucas, mas há. No caso delas, elas não seguiram o exemplo dos pais e elas tiveram todos os maus exemplos possíveis para que elas se perdessem na adolescência e na juventude, mas elas optaram por seguir outro caminho. Elas tiveram ali uma maturidade e uma estrutura que, na verdade, não foi apresentada pelos pais, mas a gente vê que isso é algo raro, não é uma coisa que normalmente acontece. Não, normalmente isso não acontece. E no caso desta família, tinham meninas e meninos. As que eram meninas optaram por não seguir o mesmo caminho que os pais. Construíram suas famílias e hoje as famílias, a família que elas constituíram tem uma solidez. Já os irmãos, os meninos, né, eles já não tiveram a mesma maturidade que elas, não tiveram a mesma estrutura. Infelizmente, eles não conseguiram, assim, seguir um bom caminho. Então, é claro que elas fizeram o possível, mas
faltou ali para os meninos, faltou receber dos pais esse exemplo, receber dos pais essa estrutura. Você vê que eles já não tiveram a mesma maturidade, o mesmo pensamento que elas. Eles podiam também ter seguido o mesmo caminho bom que elas, mas eles já não conseguiram e hoje já são pessoas adultas e assim totalmente frustrados, não tem assim algo bom para falar, para passar para alguém, muito menos para a família. Aliás, um nem conseguiu constituir família. Então assim são em 4, né, 2 homens e 2 mulheres. As mulheres conseguiram, né, escolher outro caminho, já eles não. Então é um exemplo aí que fica, né? Como tudo, há suas exceções, mas você vê que depende muito de cada um. Então, estejam atentos, tá? Não queira, então, por qualquer coisa, comprar uma briga. Veja o que realmente vale a pena. Para que você deixe para colocar uma energia muito mais intensa, se for o caso, aplicar mais energia quando realmente ela for necessária, para que quando você aplique, ela venha ter valor, né? Ela venha ter o peso que ela necessitar, tá bem? Eu sei que na prática isso não é algo tão fácil, né? É difícil, mas quando você consegue, vale a pena, vale a pena. Eu comentei que eu também já passei por isso com as minhas filhas, principalmente com a mais velha. Ela é muito assim, ela é mais da arte, da criatividade. E geralmente pessoas assim, elas têm mais dificuldade em obedecer, em fazer as coisas na hora que você precisa, vamos assim dizer. Principalmente se ela estiver envolvida ali com alguma arte, né? Alguma coisa. E arte, assim, no que eu digo, não é arte de aprontar, tá? É de criar. E aí eu aprendi, né? Eu a observei, porque da maneira que eu estava tentando impor, não estava dando certo. Então eu ficava, puxa vida, né? Mas aí eu tive essa direção. Observa, né? Tenha paciência. E aí eu fui observando e comecei a entendê-la. A partir do momento que eu comecei a entender como é que funciona a cabecinha dela, né? Como ela é, então aí eu comecei a fazer o contrário, né? Em vez de eu querer impor, comprar uma briga ali que não ia dar certo, eu dei um chapéu nela, né? Eu comecei a agir de outra forma com ela. E é o que eu tenho feito até hoje. E aí começou a dar resultado, né? Começou a dar resultado. Então, mas isso serviu para ela. Eu tenho 2 meninas. Uma é diferente da outra. Uma é mais exata, a outra já é mais, né, do mundo da lua, vamos assim dizer, do mundo da criação. Então, e assim, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Então, eles trazem muito pra gente. Eles trazem muita informação pra gente. Basta nós estarmos atentos a estas informações. Entendeu? Recebeu a informação? Tá, então agora como é que eu vou lidar com essas informações? Então, por isso que muitas vezes o que dá certo para uma amiga sua, para os filhos dela, para a família dela, às vezes não dá certo para você, né? Às vezes você lê um livro sobre educação, mas às vezes você não consegue aplicar isso dentro da sua casa. Porque cada família é uma família, cada um é um indivíduo único, né? Se entre os membros da própria família há diferença, imagine de uma família para outra, né? Mesmo a família que você deixou, que foi teu pai, tua mãe, teus irmãos, né? Você deixou o teu lar lá de origem para formar a sua família. Também há uma separação, há uma diferença. Então você tem que estar atenta à sua casa, à sua família. Quando você vai a um profissional de nutrição e você leva lá exames de sangue, vamos supor que vocês são em 4, como nós somos aqui em casa. Então, o exame de sangue de cada um vai relatar uma necessidade individual de cada um.
e ela consegue, a profissional consegue até fazer um cardápio familiar, mas ela vai especificar, ela vai estar atenta às necessidades individuais de cada um destes membros. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela come bastante coisa que contém ferro, mas o organismo dela não absorve toda a quantidade de ferro que ela come. Então, a nutricionista entrou com uma intervenção aí específica para ela. Minha filha mais velha não tem facilidade para comer coisas verdes, difícil, então eu tenho que partir muito pro lado de suco, né? Compensar aveia. Então, quer dizer, para ela tem ali também essas intervenções. Então, cada um é cada um. Não adianta você querer aplicar. Pode ser que alguma coisa dê certo, né? Pode ser, mas eu acho que não queira fazer exatamente igual. Se você analisar e ver que dá, né, tentar e ver que dá, ótimo. Mas se você tentou várias vezes e vê que não está dando certo, então reveja, tá? Reveja. Não tem problema rever, não tem problema recomeçar, tá bom? Espero ter ajudado vocês com este vídeo de hoje, com este tema. E pode colocar suas dúvidas, sugestões, que daí a gente vai amadurecendo e esclarecendo. Assim você me ajuda a te ajudar a alcançar outras famílias também, se você puder estar compartilhando este vídeo, tá bem? Que Deus abençoe a sua família. Até!